Boa noite, queridos irmãos. É um prazer mais uma vez estarmos juntos, separados, nesse culto de reunião de oração, estudo bíblico. Vamos começar adorando a Deus com uma oração. Deus Santo, nós te agradecemos por mais esta noite, pelo seu cuidado, pelo seu amor para conosco, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado e por cada vida, ó Pai, que o Senhor tem cuidado. Pelos meus irmãos, pela nossa igreja, te pedimos que o Senhor continue a nos abençoar e queremos te louvar e te engrandecer, porque só o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor. Em nome de Jesus que nós te oramos agradecidos. Amém. Façamos agora a leitura de um salmo, o salmo de número 106. Eu estarei lendo os 5 primeiros versos. Salmo 106, de 1 a 5, diz assim: Aleluia! Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Vista-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com a alegria do teu povo e me regozije com a tua herança. Amém. Vamos render graças ao nosso Deus, agora também através do hino de número 61, o hino Ações de Graça. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças em lhe dar. Graças a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Façamos agora uma oração de gratidão. Pai, nós te agradecemos pelo dom da vida, pela salvação em Cristo Jesus, ó Pai, pela saúde, o alimento, pelo nosso lar, pela nossa família, a nossa igreja, os nossos irmãos e tudo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Obrigado por infinitas bênçãos, pelo seu cuidado como um Deus amoroso, que cuida, ó Pai, dos seus filhos e tem nos abençoado dia após dia. Queremos te engrandecer e te louvar, te agradecer sempre em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Agora nós vamos fazer orações por diversos motivos, né? Vocês nas suas casas têm os seus, nós aqui na igreja queremos continuar orando
pelo coronavírus, no caso pela pandemia, para que em breve cesse, que nós possamos voltar a cultuar presencialmente, pela liderança da igreja, para que Deus esteja abençoando o pastor, presbíteros, diáconos, também os líderes de sociedades internas. Não vamos nos esquecer dos enfermos, reforçamos aí da recuperação da nossa irmã Raquel Loureiro após a cirurgia, também dos desempregados, as pessoas que têm tido reduções salariais de jornadas durante essa pandemia, que também Deus tenha misericórdia. Então, você na sequência vai pausar o vídeo e fazer essas orações junto aos seus familiares. E depois nós voltamos para orar pela mensagem da noite. Amém? Façamos agora uma oração pela vida do reverendo Valmir, que trará um estudo para nós nesta noite. Pai, nós queremos que o Senhor fale conosco através da Tua Palavra e que possamos ser instruídos pelo Teu servo, ó Pai, acerca das Escrituras. Que possamos, ó Pai, além de aprender, colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado e que isso possa servir para aumentar, ó Pai, não só o conhecimento, mas a santidade na vida de cada irmão, ó Pai. Nos ajuda porque somos pecadores e nos abençoe em nome de Cristo. Amém. Agora eu passo a palavra para o reverendo Valmir, que trará o estudo. Boa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez, estamos aqui de volta na nossa caminhada pela carta de Tiago. Hoje nós vamos sair do tema da tentação, da cobiça. Falamos demais, cansamos alguns de vocês. Agora a gente vai mudar, né? Seguindo aqui nos próximos versículos, hoje nós vamos falar de uma coisa boa, né? Não mais do tema da tentação nem da cobiça, mas da dádiva de Deus, da bondade de Deus, como vocês vão observar aqui na sequência. E eu chamo a atenção para vocês com esse subtema aí, não vos enganeis, na verdade Tiago é quem está fazendo isso aqui, né? Você pode abrir a sua Bíblia aí na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 16 e 17. Abra aí para você acompanhar comigo a leitura, para a gente seguir e entender o que Tiago quer nos ensinar aqui. Ele nos diz, você achou aí? Eu posso ler? Ele nos diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então, esse texto vai tratar da origem do bem, apontando para o próprio Deus. E aí nós temos aqui no nosso estudo, você pode acompanhar lá no nosso Data Show, à medida que eu vou desenvolvendo aqui. Tiago, após mostrar, você se lembra que nos versículos anteriores ele falou sobre o mal. Após mostrar que o mal não procede de Deus para nos tentar, agora ele passa a afirmar que o bem vem de Deus, né? Nos versículos que eu acabei de ler aqui. Tiago, ele é pastor e ele demonstra aqui entender o coração daqueles que estão dispersos, daqueles irmãos, os crentes a quem ele está escrevendo, que estão dispersos em países estrangeiros, estão longe de casa e de seus antigos bens, do seu patrimônio, das suas casas, não é? Então, Tiago, ele se compadece desses irmãos a quem ele escreve, tenta se colocar no lugar deles também, tendo compaixão deles. E por que eu digo isso? Pela maneira como Tiago se dirige a esses irmãos. Ele os trata como amados irmãos. Nós costumamos falar muito nesses termos, né? Eu mesmo costumo falar assim, ou me dirigir aos irmãos assim. Por exemplo, no grupo da igreja, eu costumo dizer:
Amados irmãos e irmãs. Então, Tiago ele se dirige nesses termos, mas com certeza ele demonstrando aqui no seu coração pastoral a sua compaixão por esses irmãos que estão envolvidos nesse contexto de perseguição, de sofrimento, de grandes dificuldades. E ele adverte a esses irmãos a não se enganarem. Ele quer que eles considerem a pessoa e as características, ou o caráter do próprio Deus. Ele já tinha alertado antes que o mal não procede de Deus, que Deus não tenta ninguém, e agora ele chama a atenção para ensinar a esses irmãos que Deus não manda tristezas e dores a seus filhos para afastá-los da sua presença, para o mal deles. Na verdade, quando Deus nos prova, Ele nos prova para o nosso próprio bem, para o nosso crescimento espiritual. Ele nos dá as adversidades, e Tiago está dizendo isso para aqueles crentes, né, que Deus dá adversidades. Esses crentes estavam passando por grandes adversidades. Para quê? Qual o objetivo que Deus faz isso? Para que possam vir para mais perto de Deus, vir até Ele, ter mais confiança nele, crescer na fé, desenvolver a sua espiritualidade. Então, as provações nesta vida, as dificuldades, são também para o nosso crescimento espiritual, porque elas nos levam mais para perto de Deus. Já falei sobre isso aqui para vocês, né? E é só você pensar no seguinte: quando você está passando por dificuldade, como crente, a quem que você recorre? A Deus. Você se lança aos pés do Senhor, buscando a direção do Senhor, buscando a solução, né? É isso que nós fazemos como crentes. Portanto, o crente não deve pensar que Deus instiga o mal, que Deus provoca o mal para com isso nos fazer o mal. Jamais, né? Então Tiago chama a atenção. Por quê? Porque ele não pode ser tentado pelo mal. E por que ele não pode ser tentado pelo mal? O versículo 17 mostra: porque Deus é a fonte, é a origem de todo o bem. A bondade se origina dele, de Deus. Deus é bom. Aliás, isso se tornou até assim uma maneira dos crentes falarem, muitas vezes não representando o que essas palavras realmente dizem, né? Ou talvez o muito usar desse termo se torna muitas vezes usado de maneira leviana, não sendo sincero, não refletindo sobre realmente a bondade de Deus, quando muitas vezes ouvimos pessoas dizerem Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, mas sem realmente refletir, reconhecer e agradecer a Deus por toda a sua bondade. É isso que Ele é. Contudo, a bondade se origina em Deus. E por isso Deus tem prazer em nos dar a sua bondade, em nos servir com a sua bondade. Por isso ele diz no versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito procede de Deus, a quem ele chama aqui de Pai das luzes. Então Deus dá, por meio da criação do céu e da terra, Deus nos dá coisas boas, Deus nos abençoa. Deus dá quando envia o seu Filho. Deus compartilha da sua bondade quando derrama o seu Espírito, envia o seu Espírito sobre a sua igreja, sobre a vida do seu povo, para conduzi-los até a sua presença, porque a bondade tem sua origem em Deus. As dádivas de Deus, as dádivas que Ele coloca à nossa disposição, meus irmãos, são dádivas perfeitas, são dádivas boas e são perfeitas, cada uma delas, não é? Jesus Cristo perfeito, Espírito Santo perfeito, criação do céu e da terra perfeito, a fé perfeita, o que mais Deus dá para nós? Né? Tudo que Ele nos concede
Ele nos concede coisas que são boas e que são perfeitas. Ele compartilha conosco da sua santidade. Ele nos dá a sua santidade. A santidade de Deus é perfeita, é boa, boníssima. Não é isso? Deus nos dá a sua salvação. Então, Ele coloca à nossa disposição as suas dádivas, que são boas e que são perfeitas. E essas dádivas do Senhor, como eu já citei algumas delas aqui como exemplo, elas incluem as dádivas espirituais e as dádivas materiais. Contudo, todas as coisas nos são dadas por Deus, pois recebemos dele. E por que o contudo aqui? Porque nós vamos falar não apenas das coisas que nós achamos que são boas, mas Deus também nos dá adversidades. Deus nos dá tanto a prosperidade quanto a diversidade também, as dificuldades, as provações. Deus dá ao seu povo testes, provações, você já sabe muito bem disso, que por vezes tomam forma de calamidades, né? Amós capítulo 3, versículo 6, descreve um exemplo disso, nesse texto, mostrando essa realidade. Amós capítulo 3, versículo 6 diz assim: tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Nós estamos vivendo o contexto da pandemia. A pandemia certamente é instrumento nas mãos de Deus. A pandemia nos afetou e nos afeta, e ela continuará nos afetando por um tempo, não se sabe até quando. Mas para nós, para o povo de Deus, os convertidos, os que vivem pela fé, a pandemia e qualquer outra calamidade, qualquer outra adversidade, são para o nosso crescimento espiritual, são provações, são testes. Mas nós cremos nisso daqui. Nós cremos que Deus está no controle de cada situação e Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Mateus capítulo 7, versículo 11, nos fala a respeito desta realidade. Também diz o seguinte, Mateus capítulo 7, versículo 11: ora, se vós que sois... capítulo 7, versículo 11. Ora, se vós que sois maus, falando da humanidade, dos homens e mulheres, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhes pedirem, ao que lhe pedirem. Então, Mateus e Lucas também mostram esse princípio, essa verdade bíblica. Deus está no controle da pandemia, meu irmão, minha irmã. Deus está no controle de qualquer dificuldade da sua vida. Então descanse no controle de Deus, descanse no cuidado de Deus, confiando que Deus sabe o que é melhor para a sua vida e para a minha vida também. Olha aí, o controle, o caráter de Deus não muda. Deus, Ele não é vulnerável, instável, como eu e você. Deus, Ele é de caráter imutável. Então veja, Ele diz aí no versículo 17 do nosso texto, a respeito do caráter imutável de Deus. No finalzinho do versículo 17, Ele diz: em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Assim, a escuridão não pode existir na presença de Deus. Sob essa luz, Deus mostra sua santidade, sua bondade, seu amor, sua integridade e o seu caráter imutável. Deus não muda. Tiago chama a atenção aqui, quando ele se refere a Deus, para dizer a respeito de Deus, ele diz que Deus é o Pai das luzes, para ilustrar a sua absoluta estabilidade e sua natureza, suas características que são imutáveis. Em Deus não há mesmo sombra de mudança, nenhuma sombra sequer. Malaquias capítulo 3, versículo 6, nos ajuda também
nessa questão. Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Esse testemunho é do próprio Deus, através do profeta Malaquias. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. E aqui a palavra vai no sentido de contemplando o pecado do povo. Igual nós, né? Igualmente nós também. Porque nós, no momento, estamos vivendo em santidade, obediência a Deus. No outro, nós pecamos. E isso acontece sucessivamente. Nós pedimos perdão a Deus pelo pecado que cometemos hoje. Amanhã, podemos cometer o mesmo pecado. Então, o que o profeta está dizendo é o seguinte: eu não mudo, Deus dizendo, eu não mudo. Por isso que nós não somos consumidos. Por que ele diz isso? Porque ele é fiel à sua aliança, é fiel à sua palavra. Ou seja, Deus não nos trata de acordo com o que nós merecemos, com os nossos pecados. Deus nos trata de acordo com a sua palavra empenhada. E ele não muda. Então, até nisso é maravilhoso nós confiarmos nesse Deus. Um Deus que é e que tem um caráter imutável, ele não muda. Muito bem. Não pode haver sombra de mudança. O caráter de Deus não muda. Quem é este que dá coisas boas? Tiago já disse, é o Pai das luzes. Este é o que dá coisas boas. Com isso, Tiago está encorajando aqui, irmãos, o leitor a olhar para o céu. Olhar para o céu e ver os astros que Deus criou, como o sol que ilumina o dia, como a lua e as estrelas que iluminam o céu durante a noite. E Tiago nos lembra com isso quem é o Criador do sol, da lua, das estrelas. O Criador é aquele que é a fonte da energia do sol, da lua e das estrelas. Ou seja, ele próprio é a luz, esse Deus. 1 João, capítulo, o Deus que nós cremos. 1 João, capítulo 1, versículo 5, João vai dizer o seguinte, nesse texto, 1:5. Ora, se a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Por isso que ele se refere ao Deus das Escrituras como sendo o Pai das luzes. A natureza e o homem estão sujeitos a variações, a mudanças. Então, por exemplo, você age no dia de acordo com o seu humor. Se você dormiu bem, teve uma noite de sono, você acorda de bom humor, com mais disposição, mais leve, mais alegre. Mas se você teve uma noite péssima, você possivelmente vai acordar de mau humor. Coitado daqueles que estão à sua volta, né? Coitado da minha esposa e do meu filho, às vezes, quando eu não durmo bem à noite. O bom humor vai embora. Por que isso acontece conosco? Porque nós sofremos essas variações, não é? Estamos sujeitos ao nosso estado de saúde, aos acontecimentos do dia. Mas Deus não. Deus, ele é diferente. Ele não muda. Ele é o Pai das luzes. Ele é o Pai das luzes celestiais para sempre. Assim, o seu amor, a sua bondade por nós, ela é permanente. Ela dura para sempre. Olha que maravilha. Já pensou se Deus ele mudasse? Se Deus fosse se deixasse levar por cada situação e pelos nossos pecados, mas Deus ele tem um caráter imutável e ele vai continuar nos amando e nos tratando com bondade, porque ele é misericordioso. Mas na sequência, no versículo 18, caminhando aqui no nosso texto, Tiago vai dizer que ele nos gerou, por isso ele
chama de Pai, né? Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, ser Pai é parte da natureza de Deus. Você ora a Deus dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Não é? Ele é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por meio de Jesus, Ele é também o nosso Pai. Ele escolheu nos gerar. Deus quis gerar você como o seu filho. Também a nós, espiritualmente, nós somos filhos de Deus. Fomos concebidos segundo a vontade salvadora, né, do nosso Deus. O versículo 18 está mostrando isso. E como Deus é inalterável, Ele não muda, logo a sua vontade também não pode ser frustrada, nem mesmo por nós. Ele nos gerou, nós não o escolhemos, né? João também vai falar sobre isso. Ele nos ama, nós amamos a Deus, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A mesma ideia aqui, o mesmo ensinamento. Nós não escolhemos amar a Deus, Ele é quem nos escolheu para que fôssemos salvos da morte. E assim Ele nos deu então a nova vida através de Jesus Cristo. Desta forma, Deus nos recria. Por isso que Tiago está dizendo aqui que Ele nos gerou, Ele escolheu nos recriar. Através do nascimento espiritual, Ele então nos dá a nova vida. Por isso nós dizemos que somos filhos de Deus, que temos a mente de Cristo, porque Ele nos gerou. E como Ele nos gerou? Através do quê? Tiago ainda vai nos dizer. Ele nos gerou por meio da palavra da verdade, versículo 18. Paulo também usa essa expressão lá em Colossenses 1:5, se referindo à palavra da verdade como o Evangelho, né? A mesma ideia aqui de Tiago. A palavra da verdade aqui em Tiago é também o Evangelho. Portanto, quando o Evangelho é anunciado e o pecador acolhe o Evangelho, Deus regenera o pecador e o transforma em nova criatura. 2 Coríntios 5:17 mostra isso e Colossenses 3:10 também mostra isso. Aliás, a sua própria experiência de conversão dá prova disso, né? Você foi transformado, você foi regenerado por causa do Evangelho que alguém pregou para você no passado e você creu nesse Evangelho e foi gerado filho de Deus. Tiago diz que somos agora como que primícias. Você já ouviu essa palavra primícias? Sabe o que significa primícias? O que significa? Vamos ver? No Antigo Testamento, as primícias se referiam aos primeiros frutos. Essa palavra era muito usada para se referir aos primeiros frutos que eram colhidos pelos judeus. Esses primeiros frutos eram trazidos ao tabernáculo ou ao templo e eram consagrados ao Senhor. Por quê? Porque os primeiros frutos colhidos da terra pertenciam ao Senhor, era a lei, e eles precisavam cumprir essa lei. O primogênito do homem e do gado, a primeira colheita da vinha, todas essas coisas que eram considerados o primeiro, pertenciam ao Senhor. Êxodo capítulo 23, versos 16 e 34, versículo 22, nos ensinam a respeito disso. Mais para frente, o profeta Jeremias vai usar esse termo num sentido mais geral, vai aplicar esse termo para a nação de Israel. E nesse sentido de uso figurativo, se referindo aos israelitas, ele vai dizer que os israelitas são as primícias do povo de Deus, né? As primícias do povo de Deus, se nós considerarmos que o verdadeiro israelita, como ensina o apóstolo Paulo, é o verdadeiro cristão ou o verdadeiro convertido, então no Novo Testamento nós vamos aprender que os cristãos são os primeiros frutos, não é? Aqueles que são então convertidos a Jesus são considerados, portanto, as primícias. Romanos capítulo 11, verso 16 e 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15 mostra isso. Que honra, meus irmãos, sermos os primeiros
frutos de Deus e para Deus. Como tais, então, nós somos santos, santificados para Deus, consagrados para o Senhor Jesus Cristo. Isto é, ou seja, Deus nos escolheu dentre todas as coisas que Ele criou para sermos santos e para sermos os primeiros, e nos dedicou a si próprio, Isso me lembra o texto de Paulo aos Romanos. Deixa eu ver se eu vou conseguir localizar aqui. Que ele vai falar a respeito da vinda de Jesus Cristo no último dia. E ele vai dizer da seguinte forma. Romanos capítulo 8, versículo 19, diz: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo à volta de Jesus no último tempo. Aqui ele está dizendo, então, de maneira figurativa, que todo o resto da criação, a natureza, os animais, as plantas, estão aguardando a revelação dos filhos de Deus. Jesus, quando voltar, vai revelar de maneira pública e notória aqueles que ele escolheu, vai chamar para si. E isso significará o início do processo de toda a restauração da humanidade e da criação de Deus, a partir da restauração dos filhos de Deus. Por isso que ele diz aqui que a natureza, a criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aqui no nosso estudo, Tiago está dizendo que nós, os convertidos, somos as primícias que Deus consagrou para Ele mesmo. Então aqui ele está dizendo que ninguém pense jamais que Deus pode nos desviar do caminho, né? Lembrando lá a questão de que Deus não pode tentar. Isso é impossível. Primeiro porque Ele é santo e nós somos as suas primícias e, portanto, compartilhamos a sua santidade. Então, quando Deus chamou você, quando Deus converteu você para Ele e agora você pertence a Ele, jamais isso vai mudar. Você agora faz parte daqueles que são considerados primícias para Deus, ou seja, consagrados ao Senhor em santidade. Tiago ensina que Deus vai redimir toda a criação, não apenas a humanidade. É o texto que eu li para vocês lá de Romanos 8, do 8 ao 25, você pode ler depois aí. Tiago está falando exatamente sobre essa restauração de toda a humanidade, de toda a criação, começando pela humanidade, pelo seu povo, que são as primícias. O presente renascimento, então, de crentes, promete mais bênçãos vindouras. Ou seja, Deus vai restaurar não só o convertido, o pecador que se arrepende, né? Vai fazê-lo com que seja perfeito, cheio da sua glória, ter a vida eterna, mas esta restauração de Deus vai se estender também aos animais, vai se estender também às plantas, vai se estender também a toda a terra, a toda a criação de Deus. Todavia, os primeiros são os melhores, pois constitui a porção santificada de modo especial. Assim como lá no Antigo Testamento, os primeiros frutos, que eram os mais robustos, os mais saudáveis, eram colhidos e consagrados ao Senhor. Isso se aplicando agora aos eleitos de Deus, significa que para Deus os seus filhos são valiosos, são mais importantes do que o resto da criação. É assim então que Tiago, ele destaca a boa dádiva e intenção de Deus nas vidas dos crentes, de cada crente, na minha vida e na sua vida também.
Nós temos então, meus irmãos, esse Deus que é o Deus cheio de bondade, o Deus que tem prazer em nos dar da sua bondade, nos dar as suas dádivas, em nos abençoar, em nos enriquecer com toda a sua bondade. É isso que Ele tem feito com a sua vida. É isso que Deus tem feito na minha vida. É isso que Deus está fazendo na vida do povo dele. Aliás, Deus vai além disso, né? A palavra de Deus nos diz que Ele é bom para o justo e o injusto, para o crente e para o incrédulo, porque é do caráter de Deus, é da essência de Deus, a bondade. Mas Ele, de maneira especial, enriquece a sua vida com a bondade dos altos céus, com a bondade que procede do próprio Deus. Reflita sobre esse tema e que você tenha um coração grato a Deus por tamanha bondade para com você. Conte, como diz o hino que nós cantamos, conte as bênçãos, dize-as quantas são. Que nós possamos fazer isso para que sejamos levados a ter um coração grato cada dia mais, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Louvado seja Deus pela sua bondade para conosco. Amém. Quero orar pela sua vida ainda neste momento. Feche seus olhos, oremos ao nosso Deus. Pai eterno, Deus bendito, Deus cheio de bondade, de misericórdia para conosco. Louvado seja o teu nome. Receba, Pai, a nossa gratidão neste momento, Senhor, pois reconhecemos a tua bondade na nossa vida. Pai, nós temos contado, ó Deus, as tuas bondades, o quanto o Senhor tem sido bondoso para conosco. Que o nosso coração, ó Deus, seja eternamente grato ao Senhor e que todo o nosso viver seja para exaltar e glorificar o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amado irmão, amada irmã, um forte abraço e que Deus continue derramando as suas graças, a sua bondade sobre a sua vida. Amém.